observação a gente começa. Bom, vamos iniciar. Deixa eu ver se está tudo certo. Iniciar aqui oficialmente agora, né? O slide passado, que foi esse, né? Não sei se vocês lembram aí, vocês estão chegando, né? Observação, interpretação e aplicação. Tá tranquilo? Então vamos lá. A gente vai dar essa sequência aqui, ó, falando sobre um texto, e nós hoje vamos falar de algumas abordagens, né, que são feitas de uma maneira totalmente equivocada no texto. Por quê? O texto, todo o texto, o que é o texto e o que é o contexto? Eu nem sei se eu já falei isso para vocês. Se eu falei, vou reiterar. Se eu não falei, é preciso que isso fique bem claro, né, o que é texto, o que é contexto. Então, o texto, melhor dizendo, o contexto é toda a fala, né, do autor, ou a escrita ali. O texto é o que é tirado, por exemplo, aqui no Filipenses capítulo 4, versículo de número 13, isso aqui é o texto, tá? Nós estamos pegando um texto, né, que é um versículo. Só que ele está inserido dentro de um contexto. Isso quer dizer que tem coisas que foram faladas antes e tem coisas que foram faladas depois dessa frase. Então isso aqui é um pensamento, né? Nós pensamos de um contexto, um texto, no caso um versículo, poderia ser 2, poderia ser 3, enfim. E o que nós temos que fazer? Sempre que a gente for ler, por exemplo, um texto desse, nós precisamos saber o que está sendo falado antes e o que está sendo falado depois, para a gente entender um todo. Porque um texto tirado fora do seu contexto, né, pode gerar um pretexto para a minha interpretação. Esse é o jargão que a gente tem, né? O texto fora do contexto gera pretexto. Então nós temos que ter muito cuidado, tá certo? Nessa questão de entender todo o texto. O que seria todo o texto do Filipenses, capítulo número 4? Se vocês já quiserem aí pegar a Bíblia de vocês, tá? No livro, né, de Paulo aos Filipenses. E aí, o que seria o ideal? O ideal do ideal, né? Quando, por exemplo, você for ler para estudar, você for ler para pregar, enfim, né? Você quer entender o que aquela passagem está comunicando. Quais são os passos? Vamos fazer uma pequena retrospectiva. Primeiro, eu preciso saber quem está escrevendo, para quem está escrevendo, o que está escrevendo, quando escreveu, onde escreveu. Lembra das perguntas que são feitas? Né? Então, olha só, isso é regra, amados, é regra. Né? Nós não podemos ter preguiça para lidar com a Bíblia. E, infelizmente, muitos cristãos, assim, grande parte, até me arrisco a falar a maioria dos cristãos, eles têm esse comportamento de pegar um versículozinho lá e, assim, tentar interpretar, né? Então, assim, vai ter muita dificuldade. Vão cair, de fato, no achismo, né? Vão trazer, muitas vezes, para a memória aquilo que já ouviram, e nem sempre o que ouviram é exatamente aquilo que a Bíblia está comunicando. Então, quando nós vamos estudar a Bíblia, vamos ler a Bíblia, nós precisamos fazer isso, né? É regra. Então, assim, bom, carta de Filipenses, quem escreveu? Foi Paulo. Para os irmãos lá na cidade de Filipos. Onde ficava a cidade de Filipos? Qual era o contexto cultural? Por que Paulo escreve aos irmãos lá? Qual é o tema dessa carta? É uma carta, é uma epístola. O que Paulo quer comunicar para esses irmãos? O tema central. Aí a gente vai respondendo. E como que a gente responde? Pela pesquisa, né? Se vocês aí têm Bíblia de estudo, por exemplo, como eu tenho a minha aqui de estudo pentecostal, hoje tem uma infinidade de Bíblias comentadas, né? Elas são boas, têm seus pontos positivos e negativos, porque é comentado por uma pessoa. Então essa pessoa, ela geralmente traz também uma tradição denominacional, ela traz as suas impressões. É por isso que é bom sempre, quando estudarmos, lermos a Bíblia, a gente fazer o seguinte exercício: pegar comentários bíblicos diversos, Bíblia, né? Enfim, fazer nossas pesquisas. Você tem diferentes abordagens e olhares de vários comentaristas, porque ali você tem mais condições de falar, de chegar à conclusão. Não, isso aqui faz mais sentido, né? É uma construção, a gente está falando. Então, pegando tijolinho, tá? Tijolo a tijolo,
Deixa eu só ver aqui, porque entrou o Douglas também, confirmar se ele está aqui com a gente. Se não está, está chegando, né? Então, vamos lá, amados. É isso que a gente faz. Então, primeira coisa, tá? Estou aqui fazendo a recapitulação. Fazer todas as perguntas para o texto. Quem escreveu, quando, onde, por quê e tal e tal. O que esse escritor, no caso Paulo, quis comunicar para aqueles irmãos lá na cidade de Filipe. Isso, tá? Então, descobrimos o geral do negócio. Aí vamos para as interpretações micro, né? Porque a macro a gente já descobriu. Estou hipoteticamente falando aqui, tá, irmão? Claro que a gente não fez isso, né? Hipoteticamente, tá? Isso levaria tempo, né? A gente precisa pegar livros e tal, discutir, né? Capítulo a capítulo, versículo a versículo, fala, e entender quais são os recortes, né? Que tecnicamente nós chamamos de perícope, né? Então é o termo mais técnico aí, quando vocês pegarem livros de comentário, aí é por isso que eu vou falando para vocês, ó, irmão, perícope. Mas, André, o que é isso? É o recorte, né? Por exemplo, eu vou deixar um pouquinho aqui, é o que a gente vai tratar o Filipenses aqui, tá? Mas só para dar esse exemplo do que é perícope. Se a gente vê um livro antes, que é o Efésios, por exemplo, nós pegamos o capítulo de número 5, né? Não sei na Bíblia de vocês, mas na minha Bíblia, o verso 22, tem lá deveres domésticos. Na Bíblia de vocês está assim também? Deveres domésticos? Tá, né? Então, sim. Tá. Então, a partir do verso 22. Aí vai até o quê? Do 22 até o 33. Aí acaba aqui o capítulo. Não é isso? Então, entende-se aqui que é um recorte do texto. Agora a gente vai discutir depois se isso é bom, né? Porque isso não faz parte da Bíblia original, isso não faz parte da inspiração divina. Os autores, o Paulo aqui, por exemplo, ele não fez essa divisão, ele não colocou esse título do deveres domésticos. Isso é colocado por comentaristas. Ele não fez a divisão de capítulos e versículos, tá? Então, assim, a Bíblia não foi escrita com essas informações. Capítulo, versículo, esses subtítulos aqui, né, que a gente vê, em negrito, isso também não faz parte. Então, isso tem hora que isso ajuda a gente, tem hora que isso atrapalha a gente. Como que atrapalha? Daqui a pouco eu vou falar para vocês como que isso atrapalha, tá? Mas só para exemplificar o que é perícope, é o recorte, tá bom? Que se faz no texto. Voltando para Filipenses, porque nós vamos interpretar o capítulo de número 4, verso 13, né? E aí, então, hipoteticamente, fizemos todas as perguntas, achamos as respostas. Então, tá, vamos agora estudar especificamente, né, essa perícope, esse recorte aqui, que eu me propus aqui a passar para vocês. Veja bem, e vocês me corrijam se não for assim, tá? Ô Douglas, bem-vindo, né? Não precisa nem falar que você é bem-vindo, né, meu irmão? Só vai. Então, olha só, Filipenses 4:13. Vocês já ouviram muitas pessoas, eu acho, que falar e declarar esse texto, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Não só ouvimos, mas falamos também. Agora a questão né? Depois da fala, depois da declaração, o que vem? Vem a interpretação, né? Vem a fala da pessoa a respeito daquela citação. Então, por exemplo, bom, irmãos, vamos imaginar aqui que eu estou aí pregando para os irmãos, um grupo de pessoas na igreja, enfim. E aí eu falo, irmãos, Filipenses capítulo 4, versículo número 13, né? Está escrito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode vencer essa doença, você pode vencer esse desânimo. Nós podemos tudo em Deus, você pode vencer esse desemprego, né? Você pode vencer pela fé e tal. Sempre, não é assim que geralmente declaram? Né? Posso todas as coisas, ou seja, triunfar positivamente pela fé em tudo. Então, geralmente é isso que eu ouço nesses 22 anos que eu estou nesse contexto, né, dos evangélicos. E aí, amados, a minha pergunta é, tá bom, essa declaração pode ser feita baseada nesse texto? Eu fiz uma pergunta. Outra questão, é isso que Paulo está comunicando com esse texto? Eu posso, de fato, afirmar que a palavra de Deus, que Deus está falando conosco, trazendo essa mensagem? A resposta é não, não e não. Olha o problema que nós arrumamos. Eu estou dizendo uma coisa que Deus não falou. Eu estou afirmando uma coisa que a palavra de Deus, que o autor aqui, Paulo, né, Deus em última análise, ele fala. Então, assim, eu estou declarando por mim mesmo. É por minha conta e risco.
Não é Deus que está se comunicando por meio de mim. Olha que coisa perigosa, né? Então não é Deus que está me usando para falar isso. Eu estou falando isso por mim mesmo. Sou eu que estou declarando isso. Eu, André, ou seja, a fonte humana. E Deus não tem compromisso com minhas declarações a respeito da palavra dele. Deus tem compromisso com aquilo que ele, Deus, inspirou os autores para comunicar. Então Deus não se compromete com aquilo que sai da minha boca, se não é aquilo que ele falou. Porque quando nós lemos, olha só, irmãos, o contexto, olha a importância. Lemos antes e depois do verso de número 13. Então, se nós pegarmos o verso de número 10, né, aí vou fazer aquilo que se deve fazer, a leitura com vocês, tá? Verso 10. Ora, muito me regozijarei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi, né? A contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aprendi tudo isso, sei lidar com tudo isso, vivo tudo isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar, a receber, senão vós somente. Porque também uma outra vez me mandaste o necessário a Tessalonicense, não que procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Estou cheio, depois recebi de cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Então, deixa eu pegar só aqui esses versículos, que eu acho que ele já dá conta da gente entender o que Paulo estava falando. Então, olha só, num todo, Paulo estava falando, eu passo e sei passar fome, eu tenho também abundância e sei lidar com isso também, eu já aprendi a contentar com o que eu tenho, né? Porque ora eu tenho muito, ora eu não tenho nada. Posso todas essas coisas em Deus que me fortalece. Então, ou seja, eu posso passar fome. Olha só, irmão, o que Paulo está dizendo, não é? O que ele passou. E aí, muitas vezes, a gente pega somente esse verso 13 e sempre coloca no sentido da positividade. Mas o texto todo está dizendo que nós podemos, inclusive, sofrer, nós podemos, inclusive, passar necessidades básicas da vida. Fala, André, mas calma aí. Lá em Salmos, Davi não disse que ele era velho, já foi moço, mas ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão? É verdade. Davi disse, lá em Salmos, no Antigo Testamento, a minha pergunta, aquele texto é um texto como regra, como doutrina, e que serve para todos os cristãos em todos os tempos? Vocês já estão respondendo aí com a cabecinha. Não. Então percebe que a gente tem que ter muito cuidado. Diga, Gabriel, fale. É interessante essa definição de Davi, porque pão ele tem um significado muito, muito emblemático para os judeus, né? Sim. Quando Davi está falando que nunca viu um justo mendigar o pão, ele está falando de um sentido muito amplo. E aí Jesus vem e fala, eu sou o pão da vida. Que aí ele dá um outro sentido para esse tipo de coisa. E aí as pessoas pegam isso aí, nunca viu um justo mendigar o pão, e sai falando como se fosse garantia de milagre todo culto. Exato. E olha que coisa interessante. O próprio apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, ele vai relatar a sua vida, né, de dificuldades, e uma delas é, eu passei fome. Eles falam assim, não, André, calma aí. Então, quer dizer que a Bíblia não garante nada? A Bíblia não tem promessa que todo aquele que tiver fé, ele não passará necessidade? Não tem garantia. Quando a gente vê outras passagens bíblicas também no Novo Testamento, e olha só que eu sempre estou dando ênfase no Novo Testamento. Não que o Antigo Testamento para nós não tenha lições e promessas de Deus. Claro que tem, mas
a gente precisa, texto a texto, estar analisando para ver se aquilo cabe, se aquela fala de Deus, ela de fato foi para um tempo específico, para um povo específico, numa ocasião específica, né? E de lá nós extraímos algumas lições, ou se também se aplica como promessa, se também comunica com o povo da nova aliança, que somos nós. Então, esse é o ponto também aqui a ser entendido. Há um povo da antiga aliança e um povo da nova aliança. E Deus lida a partir de Jesus Cristo com o povo da nova aliança, o Novo Testamento, o novo pacto, que somos nós. Né? Então é muito complicado hoje, por exemplo, a igreja brasileira, em grande parte, ela vive querendo aplicar princípios do Antigo Testamento para os cristãos de hoje, que não cabe. Vou dar um exemplo só. A teologia da prosperidade, né? O triunfalismo, como queiram chamar, ele usa um texto-chave do Antigo Testamento, Deuteronômio 28. E se ouvires a minha voz e obedeceres, então te colocarei por cabeça e não por cauda, emprestará muita gente e não tomarás emprestado, encherei teus celeiros, aquela coisa toda. Só dá as promessas, né? Se me obedeceres, se me ouvires e tudo mais. Até tem uma música aí de um rapaz famoso que até faleceu, não quero nem falar muito dele, senão, né? Faleceu, fica ruim da gente falar, né? Não dá direito de defesa, né, Gabriel? Mas eu falava enquanto ele era vivo também, né? E tal. Muito bonita a melodia, mas ele usa esse texto todinho, né? E se é que se ouvir a minha voz, se obedecer, né? Não sei se vocês conhecem aí, então ficou bem conhecido. E aí o que acontece? Quando é trazido, ele faz um recorte no texto lá, né? Do Deuteronômio 28. Porque tem as promessas daqueles que obedecerem, mas também tem as maldições daqueles que não obedecerem. Então, se eu acredito nesse texto que aquilo é uma promessa para mim, por que só a positividade? Por que só a bênção? Né? Por que eu também não extraio, se eu for honesto intelectualmente e teologicamente, por que eu também não pego o restante do texto para aplicar para mim, que é a punição? Né? Então, há uma desonestidade intelectual, há uma desonestidade teológica quando se faz isso. E aí, aqui, a gente precisa entender, por exemplo, essa declaração, quem tem fé, ele vai triunfar em tudo. Bom, triunfar vai. Agora, em que ótica nós estamos falando triunfar? Nessa ótica humana, que é sempre vencer positivamente as adversidades? Se é isso, não. Porque quando a gente pega o Hebreus, capítulo de número 11, os chamados heróis, a galeria dos heróis da fé, né? Pela fé venceram reinos, pela fé Sara, aí avançada em idade, gerou filhos, pela fé Abraão, Isaac e Jacó, eles andaram lá em tendas, pela fé Sansão, Jefté, Baraque, e vai falando pela fé Moisés, eles venceram tudo. Só que no verso 33 para o 34, né, ou 34 em diante, metade do 34 para o 40, que aí acaba o capítulo, vai mostrar um outro grupo, o segundo pelotão, o segundo grupo de heróis da fé, que eles tinham fé igualmente, né? A mesma fé, só que essa fé deles deram recursos para que eles lidassem com toda a escassez, inclusive nudez, fome, tortura, não positivamente alcançar os resultados, andaram errantes e perseguidos pelo mundo. Aí a Bíblia diz homens os quais o mundo não era digno, mas passaram todas essas adversidades. Então olha só, tem declarações que se fazem na Bíblia que ela não é correta, a Bíblia não fala isso. Isoladamente, a gente pode fazer, né, esse pensamento e aí declarar uma coisa por nossa conta e risco. É por isso que é importante entendermos a Bíblia num todo, amados. Tá certo? Não é a interpretação que se faz micro, é macro. Precisa entender toda a Bíblia. Então, assim, por exemplo, aqui essa declaração está equivocada. Quando a gente fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, sempre remetendo a triunfar positivamente sobre todas as coisas. Eu acredito, inclusive, que a fé, o aspecto mais virtuoso da fé, não é nem aquele que gera o milagre, é aquele que faz com que a pessoa continue servindo a Deus, mesmo sem o milagre, sem o socorro, sem o livramento e sem essa providência. Eu acho que essa fé é muito mais virtuosa, né? Que apesar da dificuldade, ele continua caminhando, tá? Porque essa fé que, entre aspas, gera o milagre, essa fé que vence tudo, isso aí, eu acho que é até muito fácil. Entre aspas também, né? Nada é fácil. Eu só estou dizendo que as pessoas pensam que fé sempre vai nos levar a triunfar sobre todas as adversidades. Muitas vezes não. A gente vê não só biblicamente, mas a vida real mostra, nossa vida
de pessoas que são gente de Deus, gente íntegra, gente sincera, honesta, serve a Deus com todo o seu coração e mesmo assim passam adversidades a ponto de serem muitas vezes privadas das coisas básicas da vida. Inclusive nos países afora aí, né? Não estou falando hoje, não estou falando de 1000 anos atrás, não. Falando hoje, continuam sendo perseguidas, torturadas, presas, mortas, seus bens confiscados. Hoje acontece isso. E o que a gente vai dizer dessas pessoas? Que elas não tiveram fé, que estão em pecado, um bocado de coisa aí que esses pregadores da prosperidade tentam, né, encaixar para confirmar a sua declaração? Não. Então a gente precisa ter muito cuidado. Vamos voltar lá em Efésios, capítulo 5. Vamos lá? Efésios, capítulo número 5. Algo muito interessante. Só para falar que a gente faz esse recorte, né? Esse recorte aí que muitas vezes prejudica. Ó, vocês já ouviram também, eu vi que o Valdir entrou aqui com a gente, hein? Só não estou enxergando ele aqui, mas ele está por aqui com a gente também. Valdir, cadê? Valdir está por aqui. Às vezes entra na sala e se esconde atrás do outro aluno, né? Aí o professor não vê mesmo. Mas eu vi ele entrando por aqui. Daqui a pouco eu faço a chamada e quero ver se ele não responde. Então vamos lá, mano. Efésios, capítulo de número 5. Vocês já ouviram assim em casamento? O pastorzão lá, quem está fazendo a cerimônia, celebrando a cerimônia, né? E aí ele vai falar sobre a submissão das mulheres. Não é isso? Aí pega o verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam todos sujeitos ao seu marido. Vocês já ouviram isso aí também, né? Casamentão assim, celebração, o marido lá, ó, submissão da mulher. Tá? Eu pergunto, será que é verdade? Será que Paulo está falando isso? Será que o texto de fato ensina que a mulher tem que ser submissa ao seu marido? Aí eu falo sim e não. Mas André, como sim e não? Isso não existe. Então vamos lá. Sim e não por quê? Sim porque ensina, mas não porque não é toda a verdade. Qual é toda a verdade? Só a verdade e nada mais do que a verdade. É o texto todo. E o que o texto todo ensina? O que Paulo está ensinando? Que os homens precisam ser submissos às mulheres. Eu não errei não, falei isso mesmo, tá? Que os homens precisam ser submissos às mulheres, que as mulheres devem ser submissas aos homens, que os filhos devem ser submissos aos pais, que os pais devem ser submissos aos filhos, que os empregados devem ser submissos aos patrões e que os patrões devem ser submissos aos empregados. Falando, André, agora eu não entendi foi nada, endoidou tudo. Como assim? Vamos ler o texto. Por que a gente não entende isso? Porque a gente não lê o texto todo. E qual é o texto todo? Não é a partir do verso 22. Vamos ler no mínimo a partir do verso 17 até o capítulo 6 e versículo de número 9. Vocês estão percebendo, amados? Passou o capítulo, passou o subtítulo, mas o texto é um só. O que nesse caso aqui, quem fez a divisão fez? Ele prejudicou a narrativa do autor. Ele cortou a fala. A fala é uma só. Paulo começou a falar de um assunto, de um ponto, nem é necessariamente do verso 17. Na verdade, amados, isso aqui é uma falando, né? E um assunto, dificilmente ela muda de assunto. A carta tem um tema. Ela vai falar de uma coisa, ela pode até detalhar uma coisa ou outra, mas dentro de um tema geral. Mas assim, a gente pegando o verso 17 até o capítulo 6, verso 9, aí vai falar sobre a submissão. Prestem atenção aqui, olhe para mim, não tente aí ler não, vamos, a gente vai ler todo mundo junto aí, vamos. Aqui, quero que vocês prestem bem atenção nas minhas palavras aqui, olhem no meu zoinho aqui, ó, aqui onde a sobrancelha se divide, ó. Não disperse aí não. Então o que acontece? Paulo está ensinando a submissão. Falando, calma aí, eu não entendi nada, porque submissão é quando um está sujeito ao outro? Sim. Mas o que é submissão, biblicamente falando? É estar exercendo o seu papel naquela relação. Sub, embaixo, missão é tarefa. Debaixo de uma tarefa. Essa é a ideia da palavra submissão. Debaixo de uma tarefa. Não é subserviência.
que é o que muitas vezes pregam. Subserviência é diferente de submissão, tá certo? Como nós temos uma sociedade machista, infelizmente, pregadores, pastores e até professores, eles também têm uma abordagem machista, entendendo que Deus estabeleceu o homem para mandar na mulher, e não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o homem, ele é cabeça da mulher. Cabeça, na Bíblia, não é aquele que manda, né? Quem acha que cabeça é aquele que manda é um cabeçudo. É um cabeçudo, irmão, porque ele traz uma ideia humana, uma hierarquia humana, uma relação humana, a partir da corrupção humana, né, para lidar, então, nessas relações. Pega a Bíblia ainda para ratificar o seu erro. O que nós fazemos e temos que fazer? O que o Evangelho pretende fazer? Nos levar ao plano original de Deus. Aliás, o único plano de Deus é o original, né? Se tornou aí todo distorcido por causa do pecado humano. E onde está o plano original de Deus? Quando perguntaram para Jesus, por exemplo, Senhor, contaram um caso lá, né, para Jesus de um marido que tinha uma mulher, morreu, aí o outro assume ela e morre também, morre um monte lá, morre 7 irmãos parece, aquela viúva negra, matou todo mundo assim dos maridos e tal. E aí perguntaram para Jesus, mas e aí, Senhor, como que faz essa situação? Ele disse, olha, vocês estão errando na conclusão de vocês por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Outra ocasião perguntam para Jesus o seguinte, Senhor, é lícito repudiar a mulher, né, por qualquer motivo? Estou falando do Mateus capítulo 19. Jesus disse, não, qualquer motivo não. Não é bem assim. Aí o que Jesus faz? Ele pega, irmãos, para dar o exemplo, lá a criação de Deus. Vocês não ouviram que Deus disse, deixará, pois, o homem, sua mãe, seu pai, unir-se-á a sua mulher, serão ambos uma só carne, o que Deus uniu, o homem não separe. O que Jesus está fazendo? Pegando lá antes do pecado o padrão de Deus. Porque eles estavam se pautando pela lei de Moisés. Fala assim, mas a lei de Moisés não foi Deus que deu essa lei? Sim, Deus que deu a lei de Moisés. Mas a lei de Moisés, ou o Antigo Testamento, não é a vontade de Deus expressa, tá certo? Não é a vontade de Deus perfeita. É Deus tentando resgatar o homem nas suas limitações, na sua corrupção, usando a pedagogia que a gente usa inclusive na construção do ser humano, paulatinamente, respeitando suas capacidades psicológicas, para ir ensinando, né, desde lá do lúdico, desde lá do desenho, até a alfabetização, conceito, ideias e tudo mais. O ser humano aprende assim. Então Deus não poderia pegar lá o pessoal lá do Antigo Testamento, todo desvirtuado, sem parâmetro de nada, e falar a respeito da sua natureza, enviar Jesus e tudo mais. Deus foi desenhando. Hebreus capítulo 10 vai falar isso. Que o que foi ensinado antigamente foi ensinado como figuras, né? Como sombra de coisas futuras, tá certo? A gente chama de tipologia. Então o que acontece? Jesus, quando ele quis ensinar as verdades de Deus, ele pega antes do pecado, lá na criação de Deus, né? Então o que o Evangelho pretende? O Evangelho pretende nos reconfigurar, recriar o ser humano, né, antes do pecado, tá certo? Que é o Jesus. Então Jesus é o homem perfeito, é a partir de Cristo que nós somos recriados. Segundo aos Coríntios 5,17 diz isso, né? Os que estão em Cristo é nova criação. Então, só para a gente entender, o Evangelho, o que Paulo está fazendo aqui? Aquilo que Deus propôs lá antes do pecado, antes da queda, que era que o homem e a mulher, eles tivessem uma relação de complementarismo, tá certo? Diante de Deus são iguais. Gálatas capítulo número 3, versículo número 28. Em Cristo não há macho, não há fêmea, não há servo, não há livre, não há judeu, não há grego, né? Todos são um em Cristo. Então, assim, são iguais diante de Deus com papéis diferentes. Nós chamamos isso de ordem criacional ou ordem funcional. Isso quer dizer que na criação de Deus existe uma ordem. Veio primeiro o homem, depois veio a mulher, né?
E tem a ordem funcional, o homem tem uma função, a mulher tem outra função. Então são papéis diferentes, funções diferentes. E o homem, quando a Bíblia diz que é cabeça da mulher, nesse texto, por exemplo, entre outros, o cabeça, biblicamente, não é aquele que manda, que oprime, é aquele que governa, é aquele que direciona, é aquele que provê, é aquele que prevê, é aquele que protege. Tanto é que Paulo pega o exemplo do próprio Cristo como sendo o cabeça, né? E o cabeça da igreja. Como Jesus lida com a igreja? É mandando? É oprimindo? É ameaçando? É esmagando com o seu poder? É privando de alguma coisa para ver se conquista alguma coisa dessa noiva? Não, amados. Então, só para a gente entender que muitas vezes nós pegamos aquilo que está na nossa cabeça por causa de uma formação cultural ou uma formação denominacional, de uma tradição religiosa que nós pertencemos, e impomos isso no texto. É o que nós chamamos de exegese, não foi isso? Mas o que nós temos que fazer? A exegese, extraindo o texto. Então, olha só, o que eu fiz aqui com vocês? Peguei textos correlacionados, peguei o Antigo Testamento, antes da criação de Deus, peguei outros textos do Novo Testamento, estou construindo a ideia com vocês, só para a gente entender aqui o que o texto quer dizer. Então, olha só, entendemos o que é submissão, está debaixo de uma tarefa. E aí, verso 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho que a contenda, não é isso? Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus, ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Bom, Paulo está dizendo, olha, se encham de Deus, vivam de uma maneira harmoniosa, glorifiquem a Deus, deem graças a Deus, se encham do Espírito Santo. Porque o que ele vai recomendar agora só é possível para aqueles que são cheios do Espírito Santo. Tá certo? Então, o verso 21, sujeitados uns aos outros no temor do Senhor. Aí ele vai mostrar como é essa sujeição de uns aos outros. Aí ele fala, vocês, mulheres, sujeitai ao vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim, da mesma maneira, também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Como é que a igreja se sujeita a Cristo? Por voluntariedade e reconhecimento de quem Cristo é, Senhor e Salvador da sua vida, não é isso? Aí, como que os maridos vão se sujeitar às suas mulheres? Qual é a submissão? Que tarefa que o marido deve estar debaixo? Qual é? Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Qual é a submissão do marido? É se entregar pela sua mulher como Cristo se entregou pela igreja, se sacrificando por ela, se for necessário dar a própria vida por ela. Olha que coisa interessante. Para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, da mesma maneira, né? Devem os maridos amar a sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque ninguém nunca aborreceu a sua própria carne. Antes alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, olha a submissão do marido. Proteger a igreja, alimentar a igreja... proteger a mulher, a esposa, né? Prover para ela, alimentá-la, cuidar dela, sacrificar por ela. Como Cristo fez com a igreja. Paulo está pegando aqui, né? A relação de Cristo com a igreja, que ele faz essa metáfora de um casamento, né? Amados, antes que a gente continue aqui, que vai cair a nossa ligação aqui, tá? Deixa eu